A psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma criatura que possuía o antigo quarto ano primário, do qual foi repetente por questões de necessidade de trabalho que o seu pai lhe reservava numa fiação de algodão, o que comprometeria a sua saúde gravemente para o futuro, uma vez que no período em que Chico Xavier trabalhou, lembre-se que ele reencarnou em 1910. Então, aos 8 anos, ele já estava dentro de uma fiação de algodão. Na época, não se tinham recursos dentro dessas fiações, como câmaras de pó e coisa do gênero, que sugavam grande parte do resíduo que o algodão deixa na fiação. E mesmo com câmaras de pó nessas indústrias modernas, ainda é necessária a utilização de máscara para que aquele pó no ambiente não acabe afetando, não afete os pulmões da pessoa. Isso lhe custaria muito. Mas uma criatura que tinha o antigo quarto ano primário, psicografou obras relativas a esse autor espiritual, André Luiz, que hoje elas não foram psicografadas para aquela época. Hoje, esses livros que foram entregues há quase 70 anos por André Luiz é que estão sendo, em grande parte, estão sendo provados os seus pontos pela ciência. Um dos aspectos que se destaca diz respeito ao assunto da noite, onde ele nos chama a atenção que nós somos médicos de nós mesmos, nos dando as diretrizes para que nós possamos utilizar os recursos que temos em nós na condição de espíritos com características divinas que todos nós somos, segundo o ensinamento do próprio Cristo, quando nos alertou de que todos nós somos deuses, que poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Ou seja, a capacitação da criatura está nela mesma em relação a manter-se saudável, ou, por vezes, equivocadamente, transformar a condição saudável em enfermidade, sem nenhuma relação com situações chamadas de resgate, karmas ou coisa do gênero de outras existências. O que seria, se fosse um simples repetir, seria, evidentemente, uma condição punitiva. O processo estaria elencado em ação e reação, e não em causa e efeito. O que é exatamente esta é a condição que atende-nos como espíritos. Gradativamente, esta situação, que não é espiritismo, mas é cristianismo puro, está adentrando em todos os meios existentes, até porque nós, como espíritos, vamos reencarnando nas mais diversas profissões, nos mais diversos locais do planeta, países, etc., onde a influência ela é sutil, mas constante. Tanto é que é Leon Denis que vai nos informar que o espiritismo não é a religião do futuro, mas, sem sombra de dúvida, o futuro das religiões. Por que o futuro das religiões? Porque, pura e simplesmente, estão inseridas nele o cristianismo redivivo. Nada mais, não existe situações novidadeiras. Você pega o cristianismo até os momentos em que nós como humanidade, começamos a criar as distorções sobre as bases trazidas por Jesus, mas se pegarmos o cristianismo até este momento onde as distorções não aconteciam, nós teremos, evidentemente, o espiritismo, cujas atividades em casas espíritas, já é de conhecimento de todos nós, são exatamente aquelas que se faziam na primeira casa que se foi fundada no planeta, que foi a Casa do Caminho, por ser Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó, e Pedro, Tiago, João, Próculo, entre outros apóstolos do Cristo, faziam o que nós estamos fazendo hoje. Existiam as palestras, os estudos, a imposição de mãos, que nós chamamos de passes, fluidoterapia, seja o que for, cada casa às vezes dá uma denominação, e atendimento, não só o atendimento de caráter social, como também o atendimento fraterno. O social para uma condição de criaturas que maciçamente viviam na miséria. Ou seja,
Nós não temos novidades. O que acontece conosco como espíritos é que, com o processo da evolução, novos patamares estão sendo colocados, novos andares estão sendo colocados, à medida que a nossa compreensão vai aumentando, a nossa evolução. Obviamente que Jesus traz aspectos completos. As suas parábolas, por exemplo, quando analisadas com a capacidade que nós temos hoje, o nível de inteligência, de intelectualidade, etc., nós não vamos encontrar uma historinha simples, nós vamos encontrar cada vez mais profundidade em cada uma delas, à medida que nós mesmos nos aprofundamos no processo do autoconhecimento. Bom, então o Espiritismo tem muito a contribuir. Evidentemente que as pessoas que estão inclusas em tratamentos, em terapias e coisas do gênero, sabem muito bem que uma situação não suprime a outra, mas podemos fazer verdadeiras maravilhas em favor de nós mesmos. Tanto é que também é de uma forma sutil que estes conhecimentos vão sendo infiltrados, principalmente na classe médica, de uma forma sutil. Ainda não é assimilada de uma maneira generalizada. Porque tudo o que acontece, Deus não agride as suas criaturas. Não existe imposição. Deus não impõe nada para quem quer que seja. Todo o procedimento a respeito do benefício de cada um de nós é de uma maneira amorosa, porque o Senhor, as suas leis são educadoras. E quem educa, utiliza do amor para educar. E se isto é uma realidade entre nós, que dizer a nossa relação para com a divindade, não é mesmo? Então, sutilmente estão médicos que não são espíritas, não têm viés, por exemplo, ligado a aspectos religiosos, mas são criaturas que procuram se espiritualizar, acabam indicando algumas terapias adicionais à terapia que o enfermo está necessitando em relação à sua enfermidade. Tipo, em vez de pedir para que as pessoas façam prece, porque prece pode ter um viés religioso, pede para que as pessoas meditem. Só que, se você fizer uma análise do que acontece no cérebro, meditação e prece têm a mesma configuração na oxigenação do cérebro. É tão benéfico uma quanto a outra. Mas é muito mais sutil você pedir para que a pessoa medite, não é verdade? Porque essa história de estar colocando aspectos religiosos pode dar uma característica mística e comprometer o indivíduo com o paciente, que por vezes pode não aceitar. Mas isso não quer dizer que ele, não aceitando, ele deixe de ser espírito, não é verdade? Então, na questão do espiritismo, nós verificamos onde a coisa anda. Pronto. A ciência espírita, como ciência que é, ela tem recursos de educação também para a saúde. Veja que falamos em educação para a saúde. O indivíduo que procura se conhecer, ele vai, evidentemente, se educando. Não é assim? Essa é a proposta de Jesus, inclusive, para que nós procurássemos a verdade e a verdade nos libertaria. A verdade está onde? É em nós. Nós somos a verdade. Né? E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos libertando do quê? Dos nossos pontos de vista, dos nossos posicionamentos equivocados e vamos estimulando os aspectos positivos em nós. As qualidades divinas que dissemos a princípio, os deuses que somos verdadeiramente. Esses potenciais fantásticos, que são potenciais de cura, que são potenciais de auxílio, que são potenciais de modificação. Né? Amor, perdão, trabalho, bem, etc., são todos potenciais íncitos na criatura, não são atribuídos, não é de fora para dentro, são íncitos, estão na criatura, para que, exercitando, sejam possíveis de serem colocados, não só em nosso favor, mas projetando para o semelhante em favor do outro.
Somos, então, o médico de nós mesmos, o enfermeiro de nós mesmos, o terapeuta de nós mesmos, e quando nos conscientizamos, passamos a ser médicos, terapeutas e enfermeiros das pessoas que necessitam, sejam elas próximas ou não. Significa que nós podemos fazer muito por nós e podemos fazer muito pelo nosso semelhante, com a simples postura de estar um pouco mais positivo na vida. Esse é um processo educacional que nós podemos fazer como espíritos que somos. Então ele diz assim, a educação também para a saúde, mostrando a necessidade da conscientização do paciente como parte fundamental da cura. Tanto é que neste país que se investe tanto em pesquisas, isso é fantástico, porque quando nós vamos atrás de pesquisas, de resultados de pesquisas, etc., nós não ficamos naquela zona comodista da notícia, né? Porque nós vamos buscar resultados, e resultados estão aí. Não é de hoje que nós conhecemos resultados em pesquisas feitas aqui nos Estados Unidos, onde determinados pavilhões de criaturas com o mesmo tipo de enfermidade, o mesmo tipo, não é? Enfermidade semelhante, o mesmo tipo de medicação, pedirem para as pessoas, aquelas que assim quisessem, orassem por elas mesmas. E os grupos que estavam também numa condição de similaridade da enfermidade e tratamento, não foi solicitado absolutamente nada. Inclusive para criaturas que passavam por cirurgias e perceberam que cerca de 35% a 40% daqueles que oravam para si mesmo, com um outro detalhe, por vezes oravam pelo outro, né? Percebia-se que de 35% a 40% os processos de recuperação se davam em tempo muito mais rápido do que todos os demais que assim não faziam, ou o processo de cicatrização se dava muito mais rápido daqueles que não tinham nenhuma relação ou não era recomendada coisa alguma no seu tratamento. Ou seja, prova incontestável da influência da criatura nela mesma. Não é verdade? Como é que surge a enfermidade, então, se não é a influência de mim para comigo? De uma situação, por vezes, de desequilíbrio. Como também surge a cura. Até porque um médico que nós encontremos que seja espiritualista, ele vai dizer que de 0 a 100%, esses números também são conhecidos, 30% é a fé que você tem em você. Os outros 30% é a fé que você tem em Deus. Os outros 30% é a fé que você tem no médico. E, finalmente, os outros 10% poderá ser o efeito do medicamento. Tanto é que muita gente toma água com açúcar ou pílula de farinha e se cura. É uma prova de que a criatura está trabalhando nela mesma. Não é verdade? E as coisas estão assim, cada dia, né, vindo à tona, porque, como disse Jesus, nada ficará encoberto. Nada ficará encoberto. A verdade, por mais tempo que fique, né, por debaixo da escuridão dos interesses, vai acabar brotando, porque é superior a essa situação. Muito bem, sendo assim, o profissional de saúde, imagina então, não é o médico que é espírita, mas o médico espírita, por exemplo, o enfermeiro espírita e médico, qualquer um de nós pode estar nessa condição quando cuide de si mesmo e cuide de qualquer familiar ou pessoa que se relacione, né? Não precisa ter necessariamente formação, mas nós não vamos fazer receituário nem coisa do gênero, mas a condição de podermos fazer algo sempre é possível, sempre podemos intermediar o benefício em relação a quem quer que seja, a nosso respeito ou ao respeito daqueles que nós, de repente, convivem conosco. Muito bem, então, sendo assim, o profissional de saúde com conhecimentos espíritas possui uma ação diferenciada, né? Porque é um trabalho não só naquilo que está se mostrando a reação, mas trabalhar exatamente na condição do indivíduo, que é o causador do problema nele mesmo. Bom, para chegarmos nisso tem toda uma história. E é interessante notar que essa história, indo buscar lá atrás, vai começar na antiga Grécia, essa condição, para ver como nós evoluímos rapidamente em curto espaço de tempo. Esta figura que você vê aí é o deus Apolo. E o Apolo,
como Deus que era, se interessou por uma moça comum da terra e aí ela engravidou e deu origem ao Asclépio. O Asclépio é conhecido como Deus da medicina. E o Asclépio foi conhecido em Roma como Esculápio. Tanto é que a terminologia de Esculápio também se referia a médico, né? Então, o Esculápio e o Asclépio, que é a mesma criatura, com nomes diferentes, é o Deus da medicina. Tanto é que a gente encontra este templo em Roma e na Roma Antiga, no que se tinha dentro da cidade, havia um templo desta natureza, onde era interessante as coisas que aconteciam lá e que a gente vai verificando de onde vêm as origens dos tratamentos e tudo mais. Dentro desse templo de Asclépio, você tinha a situação do incubatio. O incubatio era o seguinte, era a internação. As pessoas se internavam para passar a noite ali. E ao passar a noite, elas eram tratadas com banhos térmicos, até porque não se tinha um conhecimento adequado para a relação de medicação e coisa do gênero. Banhos térmicos e também outra situação que ocorria durante esse processo de internação, a pessoa dormia e sonhava, e tinham então sacerdotes que interpretavam os sonhos em relação aos sonhos que ela tinha, que era indicado nos sonhos o tratamento que deveria ser feito. E quando o doente acabava tendo um resultado positivo e se curava, ele fazia uma doação que chamava-se taxa. Então, existiam taxas, você vê que pagar médico não é de hoje, né? Aí você acha... A coisa já vem da antiga Roma, não é verdade? Hoje só paga-se muito mais caro, mas então o indivíduo, quando ele era curado, então ele... Até porque se ele não fosse curado, ele desencarnava, não tinha com o que pagar. Mas o fato é que, quando ele era curado, então tinha uma taxa, era uma contribuição, uma doação, que virava uma taxa. Na realidade, eram umas situações improvisadas para o momento, né? Porque nós estamos falando aí de milhares de anos. Apesar de que, quando nós vamos avançando no tempo, é interessante notar que, apesar desses aspectos positivos que estão gradativamente sendo infiltrados na classe médica, etc., ainda da parte daquele que está enfermo, não é incomum a gente procurar tratamento sem cura. Parece ser um equívoco, não é? Uma condição do indivíduo procurar um tratamento sem cura. Parece algo que sem pé nem cabeça, mas na realidade, o que é essa condição do tratamento sem cura? É o indivíduo que quer tratar o efeito, quer solucionar o problema como efeito. E buscando na literatura, o Andrei Moreira, que é um médico, ele diz assim, a grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. Anestesia para o processo, ou seja, aliviar os sintomas, evitando o sofrimento, porém não ocorre o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância, que liberta o indivíduo do processo de adoecer de novo, né? Que faz com que a pessoa passe a ter um controle sobre si mesmo, ou procure se conhecer, passe a ser mais zeloso da própria instrumentação que faz uso nesta dimensão, que é o nosso corpo físico, que, aliás, é Paulo que vai dizer que o corpo, para nós, é o templo do Espírito. Ora, e num templo, nós não entramos num templo sem tomar os cuidados devidos, a começar dos pensamentos, das palavras que nós dirigimos a outra pessoa, do comportamento, da atitude. Se isto é uma realidade em relação ao corpo, olha o cuidado e a responsabilidade que nós temos para com ele. Então, é exatamente esse aspecto. A conscientização nos leva a tomar maior cuidado conosco. E, obviamente, tomando cuidado conosco, nós tomamos cuidado com terceiros, né? Eu não posso, né, usar uma faca afiada de uma maneira que seja descuidada, porque eu vou cortar e, de repente, posso fazer um talho, né, razoável na minha mão, e não adianta eu ir para o pronto-socorro, fazer sutura, tomar anti-inflamatório, etc., me medicar e tudo mais, e continuar com a mesma postura displicente ao usar um instrumento. É exatamente isso. É esse o aspecto. O indivíduo conscientizado
é aquele indivíduo que vai se utilizar do instrumento de uma maneira que, se pela primeira vez ele não foi cuidadoso o suficiente, a partir da experiência ele passa a tomar cuidado consigo mesmo. Essa é a relação. Por isso que essa condição da enfermidade, devido a essa visão tecnicista, unicista e mecanicista que se tem da criatura, podendo colocar a criatura como se fosse uma máquina, e aí se faz ajustes dependendo do tipo de problema. Então você às vezes vai fazer uma consulta, né? Fica aquela condição da prática da saúde fragmentada. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Você vai num indivíduo que ele diz, muito bem, vou te mandar para um especialista. Aquele especialista cuida do escapamento. O outro especialista cuida de uma parte do motor. O outro vai ver se tem vazamento no tanque de gasolina. Você chega nos especialistas se sentindo uma máquina. O outro vai ver se tem parafuso solto. Às vezes até tem mesmo, principalmente nesta região aqui. Mas o fato é, não é isso. É departamentalizado. Você chega lá se sentindo... Já viu aquele boizinho, quando o pessoal faz o tracejado de partes do boi? Você chega lá e se sente exatamente isso. Não é um ser completo, é um ser em partes, que será tratado em partes. Só que nós sabemos que uma parte que não funcione bem pode estar relacionada com uma situação onde ela só seja reflexo do problema. Não é assim? De repente, a dor que eu sinto é reflexo de um outro problema, não necessariamente um problema naquela região. Ela está refletida naquela situação. Pega um indivíduo que tem a enfermidade da depressão em estado elevado e verifique que o indivíduo tem dores que simplesmente você pode virar ele do avesso que você não acha a causa, porque a causa não é uma causa mecânica. Claro que ela acaba sendo, né, porque ela acaba atuando no quimismo do cérebro e é possível encontrar e com o tempo, ajustando medicamento, etc., aliviar os sintomas do paciente. Mas não necessariamente é uma situação que se encontre no problema, ela só projeta em determinadas partes do corpo a situação da enfermidade que por vezes ainda não surgiu em relação a questões do quimismo no cérebro. Então, veja, ela vai apresentar falhas do indivíduo, né, e esquecendo que a busca é do autoconhecimento para que ele possa começar a se curar. Por isso que esse médico, que é o Dr. Bernard Lowe, recebeu já um Nobel, ele diz nesse livro A Arte Perdida de Curar: agora os médicos, pela virtude de confiarem totalmente na ciência, criaram um total desequilíbrio, esquecendo-se da arte de curar, da arte do compromisso, da arte da escuta, da arte do cuidado e deixando de investir em tempo em seu paciente. Ele diz, eu acredito que a medicina tenha perdido a sua humanidade. Claro que isso não é uma condição genérica. Mas eu tenho um amigo que ele é médico, aliás, ele é meu médico, e ele é um médico de família. E ele, conversando um tempo atrás comigo, disse assim, eu não fiquei rico porque eu tenho ideologia. Porque ser médico de família é ter ideologia. Se eu me transformasse num especialista, eu estava milionário e não era o seu vizinho. Pela lógica. É uma realidade. Claro que isso nós não podemos colocar, não é? Todos, é como colocar todos os profissionais no mesmo cesto. Não funciona dessa maneira. As coisas, mas assim, gradativamente vai se infiltrando o processo, porque nós somos essas criaturas renováveis pelo processo da reencarnação, logo influenciando em todos os locais, como disseram a princípio. Mas um outro amigo nosso, também médico, ele disse, olha, durante 8 anos que eu fiz pós-graduação e tudo mais, fiz medicina, fiz pós-graduação e tudo mais, ele falou assim, praticamente todo este período que eu fiquei envolvido em faculdade, em pós-graduação e tudo mais, ele disse assim, eu nunca ouvi a palavra Deus. Nunca ouvi, dentro do grupo onde eu me encontrava, de trabalho, a palavra Deus.
Você vê como uma coisa ainda, não é? Existe uma resistência, porque se coloca a condição da espiritualização do ser numa situação mística, algo que não se tem valor agregado. Porque a cisão, quando acontece uma cisão por conta de que a ciência precisava avançar e a situação que era colocada em relação àquilo que era o mando das religiões não permitia que isso acontecesse. Então ficou-se um processo dogmático de ambos os lados, a não aceitação de um lado e também a não aceitação do outro. Isto é uma distorção de algo que mais tempo atrás, há algum tempo atrás, esta realidade era exatamente outra. Tanto é que esse cidadão, cujo nome é Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, diz exatamente o seguinte: o poder curativo do caráter de um médico, revelado pela forma efetiva, competente e afetiva, amorosa, com que trata os seus pacientes, não é exclusividade de santos e nem de espíritos de luz. Esse cidadão foi conhecido como Paracelsus. Não é? Veja que o posicionamento diferenciado de alguém que está tratando. Então ele diz da competência do indivíduo, não é? E da competência afetiva, ou seja, tratar aquela criatura que está à frente dele com amor, como um ser humano, como uma criatura completa, e não como uma máquina que está desajustada em alguma das partes dela. Interessante que esse cidadão, né, o Christian Friedrich Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, que viveu neste período. Aliás, se você entrar em homeopatia no Google, é muito fácil você encontrar pseudociência e classificações desta natureza. Porque, evidentemente, você pega o produto que vai ser utilizado, e às vezes não é só maceração de planta, né? Existe uma série de elementos que são usados na homeopatia, mas se você pegar e macerar a planta e vai fazendo as divisões, chega um determinado momento que você, no líquido final, depois de X quantidade de divisões, você faz uma análise química, não tem mais nada da química da planta que foi macerada. É interessante isso. Mas pegar um espectrômetro, que é um aparelho muito antigo, e marcar a vibração daquilo que você macerou, do líquido que a planta foi macerada, e marcar a vibração, depois de todas as divisões onde a química não aparece, a energia é a mesma. Então é óbvio que ela não vai atuar no meu corpo, no nosso corpo. Ela vai atuar aonde? No duplo etérico e no perispírito. Porque é uma atuação de natureza energética. Da mesma maneira que, de repente, você pode ir fazer massagem, se você não é massagista, ou se é acupunturista, faz acupuntura usando agulhas, ou é acupunturista usando Doin, que é o mesmo tratamento, mas usando as mãos, os dedos. Você vai perceber que, ao colocar a agulha em determinado local ou apertar determinado ponto, aquilo não vai trabalhar efetivamente diretamente o corpo, vai trabalhar exatamente todos os meridianos do duplo etérico e também atuando no perispírito e aí beneficiando, fazendo desbloqueio ou estímulo das energias, beneficiando o corpo físico, que é a expressão final de toda essa estrutura que nós, como espíritos, detemos e que detemos e tomamos conhecimento dela, não precisando nem desencarnar para isso. Até porque sábado à noite não é dia de desencarne. Desencarne sempre na segunda-feira, né? Como dia de dieta, sempre começa na segunda-feira. E a gente sempre vai adiando as segundas-feiras, o que é bom. Mas o fato é, se você pega... claro, mas é porque tudo que é bom, não é? Ou é pecado, ou é criminoso, ou é proibido, são as coisas assim. Aí o fato é, se você pega esse tratamento e nós nem precisa desencarnar. Quando nós entramos no processo do sono, né? E seja ele um simples cochilo ou o sono, nós nos desdobramos. Quando nos desdobramos, nós verificamos que somos seres completos, não é verdade? Continuamos com o corpo, etc., usamos vestimentas, né? E temos, evidentemente, por ser o perispírito um corpo ainda semimaterial, ou seja, os espíritos dizem que é a quinta essência da matéria, esta aqui dividido por 5,
ele tem peso específico e a gravidade atua nele. E qual é o peso? Não adianta fazer dieta aqui, porque a influenciação deste peso está relacionada à condição do campo mental da criatura, aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso me define, e me define em ondas. Ondas largas, eu posso ser magrinho, que eu chego lá obeso. Ondas curtas, eu posso ser obeso, que eu chego lá magrinho. E a gravidade atua exatamente me colocando em dimensões superiores ou me deixando aqui na crosta do planeta. Ou, dependendo do caso, abaixo dela. Olha que beleza. Não tem perseguição, nem castigo, não tem nada disso. Tem meritocracia. De mim para comigo. Não é genial? Eu construo a minha existência, eu construo a minha vida. Eu dou direcionamento à minha vida. Ponto. Então, saúde ou enfermidade tem uma relação muito grande com o meu campo mental. Faz sentido, não? Tem uma relação muito grande com aquilo que eu penso. Por isso que Jesus, o médico das almas, disse: vigiai, não o vizinho, né? Sua vida. Porque se a sua vida não estiver vigiada, significa não estar controlada, não buscarmos o autoconhecimento, nós vivemos ao sabor das emoções. E viver ao sabor das emoções é viver ao sabor das notícias, que nos afetam diretamente. E, obviamente, nos afetam, lamentavelmente ainda, elas em grande número são situações que nos afetam de uma maneira desagradável. Não é verdade? Você, em qualquer mídia que nós abrimos, é raro ter uma notícia que seja uma notícia positiva, que nos eleve. Via de regra, depois que nós precisamos ter notícias 24 horas por dia, a gente precisa das coisas mais absurdas que surgem do outro lado do planeta, coisas às vezes sem significado, mas que precisa se dar uma elaborada para que aquilo tenha uma condição de venda. E aquilo vem exatamente embalado em situações que são, por vezes, extremamente desagradáveis. Claro que nós não vamos deixar de ser informados, mas nós não podemos permitir, e por isso o exercício do autoconhecimento, que aquilo nos forme, que aquilo nos toque, e que nós nos envolvamos com aquilo por não termos controle sobre nós mesmos. E aí, efetivamente, nós criamos um canal com aquilo que está acontecendo. Pode parecer exagero, não é verdade? Mas é a pura realidade. Nós vivemos num mundo de ondas e nos conectamos com aquilo que nós nos interessamos. E somos abastecidos energeticamente com esses assuntos e abastecemos. Porque as mentes que vibram em torno dele estão se ligando a nós quando nós temos um interesse. Por isso a necessidade da vigilância. Não é algo recente. Aliás, é de Jesus. Aliás, falando com a Ionara uns minutos atrás, 500 anos antes de Jesus, passou um cidadão pela antiga Grécia que disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quando ele foi entrar no templo de Apolo em Delfos, tinha no pórtico: homem, conhece-te a ti mesmo. Simples. Quanto mais a gente se conhece, mais possibilidade nós temos de administração da própria vida e não vivemos ao sabor das emoções. E este indivíduo que colaborou tanto, e ainda chamam a ciência dele de pseudociência, ele vai dar uma mensagem pela Madame W. Creel em 1875, que ele é o criador da homeopatia, e assinou Hahnemann ou Trefois Paracelso. Era o Paracelso reencarnado. Esse mesmo cidadão aqui, que olhava o enfermo de uma maneira não só competente como amorosa, reencarnaria para trazer a homeopatia em benefício da humanidade. Buscando autores mais atuais,
o Adenauer Novaes, neste livro, vai dizer exatamente o seguinte: o processo de espiritualização requer que encaremos as doenças como subproduto da descompensação psíquica do indivíduo, merecendo cuidado na análise. Ou seja, enfermidade é subproduto. E tem as pessoas que, às vezes, adoram o subproduto e transformam o subproduto em produto. Fazendo o quê? Dando ibope para a dor. Você tem uma dor de cabeça? Dor de cabeça? Dor de cabeça sou eu que tenho. Ela começa aqui, dá umas fisgadas aqui na nuca, repuxa a coluna. Quando eu vou ver, eu estou tendo problema até no ciático. É ótimo. Você está te dando um alto passe, numa descarga energética tamanha, que todo esse procedimento está sendo, de fato, energizado o lugar, mas só que em condição de acúmulo de energia. Isso é simples de entender. Você pega o livro Libertação, o Silveira, que era um magnetizador desencarnado no plano espiritual e magnetizava a Margarida, num processo de obsessivo grave. Esse mesmo Silveira que magnetizava e dava uma alta dosagem de magnetismo na Margarida, depois que se transforma, ao saber, receber as informações daquilo que fazia e de situações onde ele estava envolvido, ele vai usar o mesmo magnetismo dosando a quantidade para beneficiá-la na saúde. Quando a gente faz dá esse glamour para a enfermidade, né? E às vezes assim, se eu tenho uma unha encravada que é uma loucura. É uma loucura, porque da unha encravada a coisa vai se energizando no local. E quer dizer o quê? Eu vou ter uma doença na unha? Não necessariamente. Se tiver na unha, seja feliz. Né? Mas não vai ter o problema na unha. Porque esse acúmulo energético vai se dando no local. E todos nós, todos os dias, a gente não quer meter medo em ninguém, mas essa é a realidade da vida. A realidade é essa. O fato é que todos os dias nós temos um órgão mais frágil. E você tem aquele bolão que vai acumulando, sabe? Aquele bolão. É a mesma coisa que você pega o lixo de casa, e em vez de botar ele para fora, você começa a guardar ele. Você tem um carinho especial na sala de visita. Então você vai acumulando, mas não aquele que você coloca no triturador. O do triturador você também embala e vai colocando na sala. Aquilo começa a fermentar, vai fermentando. Uma hora, quando um saco daquele de plástico rasgar, é uma loucura. Não é? Por que a gente faz isso com o nosso corpo? Não é verdade? Por que a gente faz isso com o nosso corpo? Porque é exatamente isso que acontece. Chega uma hora que este acúmulo energético, em determinado ponto, ele vai romper aonde está mais fragilizado, no órgão que está mais fragilizado. E a gente é visitado por uma situação que não precisa, que não tem relação karmática. Nós dizemos, isso deve ser karma. Não, isso é estupidez mesmo. Na grande maioria das vezes é. Querem ver? Não é incomum. E nós já trouxemos essa informação aqui. Vamos repetir, pedimos a paciência daqueles que ouviram. Recentemente, em pesquisa feita nesse país, verificou-se que a grande incidência de câncer de mama, que se dá, lamentavelmente, muito mais nas moças, mas é possível também, né, no sexo masculino, o homem ter câncer de mama, foram se verificar o porquê. Porque ter a quantidade, isso era fácil, né, de se encontrar, inclusive, os desdobramentos e os casos que havia risco de vida. Foram verificar por quê. Resultado: esmagadoramente, nos casos cuja incidência é muito maior no sexo feminino, é mágoa do marido. Tem marido olhando para a esposa aí. Mágoa do marido. Perdoa o miserável, porque senão ele te leva para o túmulo. Mas não estou mais com ele. Perdoa o cidadão, porque ele te leva para o túmulo. Mágoa do marido. Da esposa tinha um caso ou outro, né? Mas do marido é acentuadamente. Então,
Você veja que não tem uma relação com processos anteriores de existência. É verdade. Mas a verdade é que é muito menos marido ter mágoa de mulher, porque da mulher, da esposa, porque, via de regra, como elas instintivamente têm a condição de agregar, de permitir que não se separe, né, de manter família junto, ela tem mais facilidade por todos os aspectos que lhes são, inclusive, instintivos de perdoar. É uma verdade. É muito mais fácil. Tanto é que você vê casos conjugais, às vezes delicados, onde o homem acaba pedindo uma segunda chance e recebê-la, sem que seja depois acusado de ter falhado, né, num determinado aspecto, seja na fidelidade, seja onde for. Não é uma verdade? O contrário não necessariamente é verdadeiro. Por isso que dá mais câncer nelas. Que coisa incrível, né? Então, são aspectos que não necessariamente estejam ligados a condições de outras existências, porque senão seria um simples repetir. Continua esse autor dizendo assim: sua simples cura física não implica na solução do conflito psicológico gerador. Por isso que se a gente tem mágoa, se nós temos rancor, se nós odiamos alguém, etc., siga os exemplos do Cristo, perdoe ou peça perdão. E se a pessoa não te perdoar, ore por ela. Porque se nós pedimos perdão e a pessoa não nos perdoa, o problema é dela, não nosso. Nós oramos por ela. Não é recomendação de Jesus? Veja como o Espiritismo, nós começamos a princípio dizendo, ele não é novidadeiro. Ora por aquele que te calunia e persegue. Oremos por aqueles que um dia nós caluniamos e perseguimos. E se não caluniamos e perseguimos, oremos por aquele que, por vezes, na sua condição ainda, tenha para conosco alguma coisa, não é? Em desajuste, o qual, por vezes, nós não somos responsáveis. Não é verdade? Às vezes, pelo simples fato de você existir, alguém, de repente, não vai gostar de você. Nem Jesus agradou todo mundo. Como é que a gente pode agradar as pessoas? Todas. Essa é uma realidade. Mas o importante é que a gente tenha consciência em paz. Esse assunto é novo? Não, esse assunto vem com Kardec no Livro dos Espíritos, na primeira obra da Codificação, quando ele diz assim, na 370, na questão. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? A resposta dos espíritos é exatamente a seguinte: não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Olha que fantástico. Ele não está lá, não, porque é coisa de outra reencarnação. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Por isso que esta associação, não só do Brasil como internacional, que é a Associação Médico-Espírita, está buscando e trabalha na pesquisa e ligação de saúde e espiritualidade em diversas ciências, como a neuroteologia, ou seja, a parte neurológica com a parte espiritual do ser, porque nós somos, antes de tudo, espíritos, que estamos utilizando um corpo. E temos que utilizar o corpo com responsabilidade, não aquela de muitos espíritas que dizem assim, eu estou aqui de passagem, achando que isso aqui é colônia de férias, que ele vai passar de passagem, não é? Assim, ele entrou e vai sair daqui tranquilo, assim como se estivesse num resort. Vai ter problema, sim ou não? Porque a gente não tem uma oportunidade de uma reencarnação para ficar aqui olhando, não é? Olhando para as nuvens, olhando para ontem, como dizem os nossos irmãos cariocas, né? O sujeito fica olhando para ontem. Nós não temos, a situação nossa é de participação na sociedade, ou não? Aliás, você pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que se chama o homem no mundo, o espírita no mundo, participando da sociedade, contribuindo com aquilo que está fazendo, fazendo o seu melhor, tendo a consciência tranquila da realização, ponto. Se algum problema nos visitar, seja ele de saúde, de que natureza for, tenhamos a tranquilidade, não é, em relação à nossa consciência, ponto. Situações de dor, todo mundo vai passar. Em planeta de expiação e provas,
não está isento a dor, mas está isento o sofrimento. Porque o sofrimento é adicional. A dor vai ter. Não é verdade? Qualquer tipo de situação de desconforto vai acontecer. À medida que a sua juventude avança, a máquina vai dando sinais. E é administração complicada, sabe? Porque antes você não levantava da cama, você saltava da cama. Agora já tem que levantar numa posição assim, vira de lado, né? Encosta a mão e vai levantando devagarinho, porque pode dar um traque. Mesmo que você faça alongamento, etc., dá um treque, nego, você levanta, você não, né? É complicado. É uma máquina, dor vai ter. Agora, sofrer é diferente. Sofrer é a minha ignorância sobre a minha própria condição. É, por vezes, a revolta sobre mim mesmo. É não querer, por vezes, aceitar a lógica da vida. A máquina vai envelhecer e nós vamos desencarnar. Claro que sempre procurando fazer o melhor para que se estenda, para que nós sejamos longevos, porque a oportunidade da reencarnação é bênção para o espírito. Veja, esse povo está procurando trabalhar esses aspectos e a psiconeuroimunologia, ou seja, a parte psicológica, a parte neurológica e a parte da imunologia, porque um indivíduo desequilibrado, evidentemente, o sistema imunológico dele baixa e você tem, no mínimo, herpes, que é um vírus oportunista, que diz assim, ó, o seu sistema imunológico baixou. É por isso que eu estou presente. E por mais que você use a pomada que quiser, o remédio que quiser, não cura, porque aquele miserável, ele é um obsessor que... ele é um obsessor, que ele se transformou em vírus. Né? Quem tem vírus da herpes, se você não tem vírus da herpes, agradeça de joelhos, porque aquilo é um obsessor incrustado dentro do teu corpo. Aquilo é um possessor. E quando a imunidade baixa, você fica só um pouquinho de trombinha, não precisa ficar contrariado de tromba, só um pouquinho de trombinha, eles já estão aqui. E aí, taca-lhe pomada, disfarça, deixa a barba crescer, se tiver barba, se não tiver é complicado, mete maquiagem, mas ele está ali, dizendo, o seu sistema imunológico baixou. Ou então aqueles desconfortos daqueles resfriados e gripes que não curam, daquela tossinha que não vai embora, etc. O que está acontecendo? Tem um porquê. Por isso que André Luiz, de uma forma simples, objetiva, no livro Sinal Verde, pela psicografia de Chico, diz assim, a dor é um aviso de que algo não está bem. Mas não é algo que está bem no local. É algo que não está bem por alguma razão. E se procurar, a gente acha. Porque o nosso corpo nos dá aviso, nos indica qual é o problema. Não é assim? Querem ver? Você sente falta de... O seu organismo necessita de proteína. Você sente vontade de comer determinados alimentos que tenham proteína. Simples. Você precisa de carboidrato. O seu organismo dá sinais e você sente necessidade, sente aquela vontade de determinados produtos que tenham carboidrato. Não é verdade? Não, mas não é uma realidade? O organismo avisa. Quando também a gente ultrapassa as condições da alimentação, ele também diz, olha, já chega, você já comeu uma picanha inteira, a segunda vai te matar. Mas não é assim? Avisa. Tudo é uma máquina perfeita. E que, claro, ela está completamente sintonizada com a inteligência que é o espírito. Então, a comunicação, ela flui com tranquilidade. A gente tem que só prestar atenção em nós mesmos. É um processo de autoconhecimento de uma maneira integral, até na vestimenta que nós utilizamos. Continua aqui dizendo o seguinte, procura encontrar, através de enfoques espiritistas, ações somatopsíquicas, ou seja, do corpo e a questão psíquica do indivíduo, como causas fundamentais para a maioria das doenças. Por isso que esse médico é conhecido como um verdadeiro pai da medicina moderna, que é o Sir William Osler, que desencarnou em 1919, médico canadense, dizia o seguinte, em relação ao paciente, o bom médico trata as doenças,
mas o grande médico trata o paciente. E o médico que trata o paciente não é uma questão só de dar-lhe medicação, os exames, etc., atendê-lo de uma maneira integral. É estar voltado para o aspecto. E nesse particular, qualquer um de nós pode ser, como dissemos a princípio, médico, enfermeiro, terapeuta de si mesmo e do semelhante. Um dos grandes exemplos é este cidadão aqui, que você já deve saber de quem se trata. Essa é uma foto dele aos 35 anos de idade, conhecido como Dr. Bezerra de Menezes. Tem uma das passagens, entre muitas delas, deste espírito, né? Um espírito de grande envergadura, mas quando estava reencarnado entre nós, era conhecido como médico dos pobres. Não é porque ele só atendia pobres, é porque ele era homeopata. Todos os homeopatas eram conhecidos como médico dos pobres, porque as pessoas, uma pequena parcela da sociedade podia pagar médicos. E os homeopatas atendiam com medicação e com custos muito ínfimos de consulta, atendiam a grande massa da população, a grande massa era pobre, por isso que a definição de médico dos pobres eram os médicos homeopatas da época. E hoje a homeopatia, aos poucos, foi ganhando, não é, uma condição bem diferenciada, e quem se trata com homeopatia sabe do benefício. Claro, existem limitações para determinados tipos de enfermidades, mas sabe do benefício que ela traz para a criatura. Mas esta é a posição, não é pura e simplesmente do médico, mas é do ser humano. Antes de tudo, do ser humano. E uma das passagens muito significativas do Dr. Bezerra, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ainda estava na capital do país, que era o Rio de Janeiro, né? Ainda é na época do Império. E grande parte desse período onde Bezerra vive, porque ele desencarnou em 1900, um pouco depois da proclamação da República. E aí Bezerra era o palestrante da FEB aos domingos. E quem conheceu a sede da FEB no Rio de Janeiro, a antiga sede, ela tem uma escadaria, bem estreita, aliás, né, para o pavimento superior. E o doutor Bezerra descia a escadaria depois da palestra de domingo, quando ele foi abordado por um rapaz. Ele foi abordado por um rapaz que lhe disse: doutor, eu estou numa situação muito difícil. Eu estou doente, a minha esposa também, eu estou desempregado e nós estamos passando necessidade não só da medicação, mas nós estamos passando também necessidade da alimentação. Por exemplo, eu estou procurando emprego e estou sem comer faz 2 dias. Aí ele botou a mão no bolso, nada num bolso, nada no outro, nada em bolso nenhum. O único dinheiro que ele tinha era da passagem do bonde, que ele morava, a FEB ficava no centro e ele morava na Tijuca. E imagina que na Tijuca o sujeito ia de bonde da Tijuca puxado a burro, que fazia 17 km por hora do centro da cidade. Imagina, eram horas de viagem, né? Mas se você for para Nova York, provavelmente você ande a 15 por hora com um verdadeiro disco voador na mão para andar a 15. Né? E se andava a 17 km por hora. Bom, ele deu o dinheiro do bonde, não adiantava coisa nenhuma. Ele falou: olha, eu não tenho mais nada. Mas se eu te der uma coisa, você aceita? Eu disse: claro, doutor. Ele disse assim: então vem aqui. Deu um abraço no rapaz e disse assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora. Você acredita em Nossa Senhora? Ele disse: acredito. Disse: então receba esse abraço em nome de Nossa Senhora. Faça o seguinte: quando você chegar na sua casa, abrace a sua esposa e os seus filhos em nome de Nossa Senhora. E o rapaz saiu. Passado lá 2, 3 meses, a palestra dele terminou no domingo, ele está saindo da FEB, um rapaz o aborda. Disse: doutor, eu vim aqui para agradecê-lo. E ele já não conseguia se lembrar direito do moço. Ele disse: eu sou aquele que o senhor me deu um abraço, em nome de Nossa Senhora. Lembra-se de quem Bezerra sempre foi muito devoto. Aí ele disse: me lembre como é que você está. Ele disse assim: eu vim exatamente para lhe agradecer. Porque o senhor me deu aquele abraço em nome de Nossa Senhora, eu saí daqui de uma maneira diferente. Eu saí me sentindo mais reconfortado. Cheguei em casa e fiz exatamente a sua recomendação. Abracei a minha esposa e meus filhos em nome de Nossa Senhora.
Nós fomos dormir naquela noite, nós não tínhamos nada na mesa. Mas interessante foi que nós fomos dormir nos sentindo satisfeitos. Nos sentíamos satisfeitos como se tivesse recebido um alimento, né, sem ter ingerido coisa alguma. Na manhã seguinte, eu saí novamente atrás de trabalho e eu dobro uma das ruas da cidade do Rio de Janeiro e praticamente trombo com um indivíduo que diz: fulano, eu estava procurando por você. O seu serviço na carpintaria é excelente, eu estou tocando uma obra e eu preciso de um carpinteiro com a sua competência. Você pode começar a trabalhar? Ele disse: quando? Ele disse: hoje. Eu fechei com ele o contrato, expliquei a minha situação, ele adiantou 50% do pagamento para que eu pudesse comprar remédios e alimentos, etc. E eu vim, então, aqui para agradecê-lo do abraço que o senhor me deu em nome de Nossa Senhora. É impressionante como nós somos capacitados a sermos médicos, enfermeiros e terapeutas das pessoas. Às vezes, sem dizer uma palavra, dando um simples abraço. Você não precisa sair daqui do centro também abraçando todo mundo, etc., agora, para fazer compensação. Não há necessidade. Mas o ponto é, dando um simples abraço, se posicionando de uma maneira diferenciada, porque não é exatamente a proposta de Francisco, que era de Assis, é dando que se recebe, porque o processo é de circular no universo. Aquilo que estamos projetando é aquilo que nós colhemos com a inserção de todas as vibrações das mentes com as quais nós estamos nos ligando. Por isso que antes da medicina, não é? Antes do sistema que nos atenda, que pode ser lá no Brasil o SUS, o importante é que a gente seja atendido por Jesus. Não é verdade? E nesta realidade de ser atendido por Jesus, tem uma passagem interessante, que Jesus um dia conta a Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, que Jesus um dia resolveu vir para a Terra, para atender algumas pessoas enfermas no SUS. Aí ele pegou, botou um jaleco, né? O Jesus, porque agora já está num processo mais moderno, botou um jaleco e apareceu num dos postos do SUS, e chegou, e quando foi entrando, o pessoal que estava esperando na consulta disse: vai mudar o plantão, está chegando o médico novo. Aí o Jesus foi lá, falou com o colega, que estava exausto já do trabalho, dando folga lá para o colega foi embora e ele ficou, entrou lá no consultório e já disse: o próximo era um indivíduo paraplégico, né? Então cadeirante, o indivíduo entrou com a cadeira, ele olhou para o indivíduo, levantou-se, chegou perto da pessoa, do paciente, que era paraplégico, colocou a mão próximo da cabeça e disse: levanta-te e anda. O homem levantou, pegou a cadeira e foi saindo no corredor. O paciente seguinte disse assim: que tal o novo médico? Disse: igualzinho os outros, nem analisa a gente e já vai mandando embora. Então fiquemos com Jesus, que é o nosso verdadeiro médico, que pode nos curar e nos trazer paz, acima de tudo, muita paz. Obrigado.